por aqui ver quem é que entrou, Bolivar? Não consigo te escutar. Por aqui a gente não consegue ver, mas quem vai estar. O Paulo vai estar aqui do lado, ele está com o Facebook aberto e ele vai anotar as perguntas pra gente daí. E vendo quem está online, até pra gente mandar os alôs ali. Já tá ok. Ah, Ele pode ir nos passando pelo chat aqui da conversa. Uhum. tá, eu não vou nem entrar no chat, qualquer coisa me diz. Joia. Esse eu vou cuidando aqui, vou anotando, daí a gente vai fazendo as menções. Então, Menção a gente tá transmitindo já? Uhum. Só que não começou ainda. Uhum. menção honrosa. As menções honrosas, os avisos protocolares. Tá na telinha. Começando Tá então? escutando uma música? Tá escutando uma música no fundo? Não, só aguardar. Tu dá o sinal daí quando a gente começa. Oi. Bom, estão me ouvindo? Ainda não. Ainda não. Não tá ouvindo? Ainda não? Gente, eu vou entrar aqui, desculpa a interrupção, mas vocês podem começar. O Paulo ele não vai conseguir ver na mesma hora no Face, porque tem um pequeno atraso. E vocês já estão online, então podem começar à vontade. Tá bom? Tá certo. Tá joia, então. Para o pessoal que está online, então, boa noite a todos. Essa é a primeira edição do Coletivo Multicultural Online, que é uma atividade que a gente está fazendo em parceria com o projeto de extensão da Unipampa Tramas. O coletivo, em virtude da pandemia, né, teve que cancelar suas atividades presenciais, e nesses meses ali, até agora, a gente ficou elaborando modalidades de atividades culturais online. Uma delas foi o Gabinete das Histórias Sombrias, né, o projeto Primeira Página, e em breve as narrativas espíritas, né? Então, no coletivo multicultural online, a gente vai trazer sempre, né, alguma pessoa da cidade para debater um tema nosso da cultura. E hoje a gente tem o Márcio Leonardo, que é psicólogo, e vai trazer para a gente, vai nos apresentar alguns dados da sua pesquisa sobre o Carnaval de Alegrete. Boa noite, Márcio. Como é que está? Boa noite, Bolívia. Boa noite, pessoal que está aí entrando, na verdade, né? Para nos prestigiar, dialogar conosco, né? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. É um prazer também no coletivo estar podendo difundir as pesquisas, né, e o material científico do pessoal da aldeia aí. É uma forma da gente se fortalecer mutuamente. Então, a gente vinha sobre a história do carnaval, e tu me falou que o carnaval foi introduzido em Alegrete pela elite, mas depois a cultura popular foi se apropriando dele de diversas formas, né? Na verdade, a associação que eu faço inicialmente, né, como pontapé inicial, digamos assim, né, como ponto de partida, o nascimento do Carnaval em Alegrete, é o mesmo em termos nacionais, né, que é com a vinda dos portugueses para cá, né. Os portugueses trouxeram na mala, né, digamos assim, metaforicamente, muito do que se fazia, né, a nível de carnaval na época. E em Alegrete não foi diferente. Os primeiros portugueses aqui datam do final
do século XVII, né, os primeiros portugueses povoando aqui, né, as terras que depois viriam a ser Alegrete. Aliás, mais precisamente 1808. Agora me lembrei que tem essa referência com a vinda da família real, né, ao Brasil. Em 1908, que o primeiro português veio para morar aqui em Alegrete. E então acabo fazendo essa associação, que com ele vem duas manifestações que dá para a gente dizer que são manifestações carnavalescas que perduraram, inclusive, durante muitas décadas depois, inclusive a partir do século XX também, que foi o Entrudo, né, e o Zé Pereira. A prática do Entrudo e a prática do Zé Pereira são manifestações carnavalescas advindas lá da Europa, né? O Entrudo basicamente seria a prática de se atirar, eles atiravam uns nos outros, né? Bexiguinhas, a gente chama de bexiguinha hoje, mas na época podia se chamar de bolas de goma, né? Então as pessoas atiravam uma nas outras aquelas bolas que continham, a princípio teria que ser água, né? Mas aí a criatividade das pessoas iam além, né? Muita gente atirava urina, atirava sêmen, atiravam líquidos mal cheirosos de várias fontes. E nas ruas geralmente se fazia isso, né? Os escravos, o carnaval dos escravos geralmente era nesse sentido. Dentro das casas, né, as pessoas usavam aí águas perfumadas, né, que eram os chamados limões de cheiro. Então, era uma das práticas. E o Zé Pereira era uma pessoa que tinha um bumbo que ele ficava batendo, e atrás dele iam algumas pessoas ali fantasiadas, outras não, dançando, né, e cantando ao ritmo do bumbo do Zé Pereira. Então, basicamente, Entrudo e Zé Pereira eram as duas manifestações carnavalescas que iniciaram, né, tanto no Brasil como aqui em Alegrete também. Então, a gente tem registros nos jornais da época, enfim, que trazem essa prática. E também dá para a gente dizer que tinha um agrupamento de pessoas que eram chamados de comparsas, que eram, na verdade, pessoas que saíam e fazer festa. As elites, na verdade, elas ficavam ainda restritas, Bolívar, ao seu espaço, né? Fazendo tudo no espaço doméstico, dentro da sua casa. A rua era um espaço para fazer o seu Entrudo, enfim, seguir o Zé Pereira. A elite negretense ainda ficava nessa época, né, restrita ao espaço da sua casa ali, fazendo a sua festa particular, né? Então, o Entrudo tinha a sua versão popular e a sua versão mais elite, e o Zé Pereira era de rua, era popular de uma forma geral? Interessante. Essas duas versões, né, que, na verdade, se tu for pesquisar em livros sobre o carnaval, tu vai encontrar essas duas versões, e aqui na prática, em Alegrete ocorria, né? Havia essa separação ainda, né? Até um certo momento, digamos que as elites alegretenses, então, sentiram a necessidade de fazer o seu carnaval além da sua casa, e aí fundaram um clube, né, que foi o primeiro clube de Alegrete, que é o Clube Cassino. O Clube Cassino que ele, antes de fundado o prédio, ali era uma loja maçônica. Inclusive foi fundado por um grupo de maçons. Isso por volta de 1878, mais ou menos nesse período aí, que era um prédio bastante precário, e aí fechou a loja pela precariedade do prédio. Daí os maçons fundaram esse clube, né? E aí usaram até um certo tempo ali, enquanto estava em ruínas. Daí depois foi feita uma reforma. Aí o pessoal que assumiu ali a diretoria pagou as dívidas, né? E aí fizeram uma sede própria ali, então conseguiram que o prédio fosse
no nome, então, do clube. Até que tiveram algumas reformas, a última teve inauguração em 1957, né, que foi o ano, inclusive, né? 1957 foi a que teve mais duradoura, né? O Clube Cassino, então, foi feito né, com o objetivo de ser um espaço recreativo, né, carnavalesco para as elites, então não ficar só em casa, né, se divertindo, mas ter esse espaço. Sim, ali. Tu me comentou que eles tinham duas comparsas, ou era outro nome que era os Esmeraldinos, e que tu tinha me comentado os dois grupos que eles se dividiram depois de uma certa data? Não, os Esmeraldinos e os Gauleses é depois, na verdade. Em que época foi, em que consistia essa divisão deles? Comparsa, na verdade, elas são contemporâneas ao Intrudos e o Zé Pereira. O que aconteceu, Bolívar? Houve a necessidade, né? Porque até então era, como eu falei, no momento em que foi feito o cassino, né? Havia essa divisão ainda, que é uma divisão de classe, mas os muros, né? As paredes do clube, eles separando o carnaval de clube bem para as elites alegretenses e a rua ainda como espaço somente do povo, né? Mas claro que ao longo dos anos foi surgindo a necessidade das elites ocuparem a rua também, né? De não ficar só no clube. Foi surgindo essa necessidade e a partir daí então foram fundados esses dois que na verdade não são comparsas, porque comparsa seria uma definição muito simplória, assim, muito singela. Comparsa é só um agrupamento de pessoas mesmo. Os esmeraldinos e os gauleses dá para chamar de grandes sociedades. Grandes sociedades ou associações carnavalescas, que são sinônimos. Até clube dá para chamar também. São, de certa forma, que aí são mais organizados, tem uma diretoria, né, com presidente, tesoureiro, secretário, orador, inclusive. Essas duas grandes sociedades, elas foram fundadas especificamente em 1911. E coincidentemente, coincidentemente não, né? De forma organizada, elas foram fundadas simultaneamente, no mesmo dia, no mesmo horário. 5 de março, às 2 horas, concomitantemente, elas foram fundadas. E aí já tinha, como estava falando, pessoas das elites envolvidas, em toda a diretoria, aí já não era mais o povo ali, tinha doutores, tinha médicos. Tanto que nos Esmeraldinos eles escolheram como rainha a filha do intendente na época, que era o Dr. Lauro Dornelles, né? Dornelles já foi aclamada a primeira rainha, né, dos Esmeraldinos. Aí eles foram lá na casa do Dr. Lauro, do intendente, convidar ela, e o Dr. Lauro aceitou o convite por ela, falou por ela, né, agradeceu por ela, né, tinha toda uma coisa bem... bem patriarcal mesmo. Bem de acordo com a época, né? Tu vai ver, por exemplo, o diretor dos Esmeraldinos e dos Gauleses eram só homens, né? Não percebi na pesquisa ali a participação das mulheres com cargos, né? Não tinha ainda. Então, esses dois clubes foi em 1911. E aí dá para a gente entender que esses dois clubes, né, ou associações, foram um marco para o carnaval. Porque a partir daí, né, como eu disse, as elites passaram a fazer o seu carnaval na rua também, né? E aí, de alguma forma, misturou, né? Em termos de classe, misturou. Claro que os muros, né, as paredes lá do clube foram ultrapassadas, as paredes físicas do clube foram ultrapassadas, mas as paredes simbólicas, elas permaneceram, né? E aí atravessaram toda a história do carnaval. Essa questão de classe sempre foi muito forte, muito marcada, né? Não só aqui em Alegrete, mas em termos de Alegrete dá para a gente pensar também dessa forma. Mas os esmeraldinos e gauleses... Pode falar. É interessante ver como essa questão de classe, né,
percorre o carnaval, a forma como ela vai ser apresentada de diferentes formas, né, ao longo das épocas, e a gente segue vendo isso também hoje em dia nas escolas, né? Ah, tu me disseste que foi na década de 50 que surge a primeira escola de samba em Alegrete, né? Isso, a primeira escola de samba é a Nós os Ritmistas. Ela é especificamente de 1957, né? A década de 50, né, em termos de carnaval, foi uma década bem fraca, vamos dizer assim, né? O carnaval aqui estava fraco. As notícias que os jornais da época trazem era sempre de carnavais desanimados, com pouca gente. Especificamente nessa época havia um grande protagonismo de um bloco bem conhecido até hoje, que é o Bloco Boêmios da Cidade, que era o bloco da União Operária, né, do clube. Então, nessa época, a União Operária, enquanto clube, né, e o Boêmios da Cidade, enquanto manifestação carnavalesca de rua, eram muito fortes. Haviam outros blocos ali que sempre... Alguns blocos eram fundados para aquele ano específico, outros já vinham há alguns anos. Geralmente cada clube tinha o seu bloco também, né, que acabava fazendo participação nas brincadeiras de rua e também nos bailes. Mas era uma década de 50 que era muito fraca. Como as escolas de samba no Rio de Janeiro, né, também estavam no seu início nessa época, de certa forma, a Alegrete acabou tentando mimetizar, né, tentando trazer para cá essa concepção, que inicialmente é uma concepção mais no nome, né, Bolívar? No sentido de deixar de chamar alguns agrupamentos de bloco para chamar de escola de samba. Eu encontrei alguns registros em 57 ali, antes da fundação dos nossos ritmistas, né, que trazem essa tentativa de chamar de escola de samba alguns agrupamentos, né, baseado no que estava acontecendo no Rio, como eu falei. Mas formalmente, vamos pensar assim, a primeira escola de samba, né, é Nós os Ritmistas, que foi fundada então em 1957, que é inclusive considerada pioneira. Ela tem esse apelido, nos sambas também acabam usando esse nome. E na década e aí inicia então o período das escolas de samba, né? A partir do Nós Ritmistas. Depois as próximas escolas foram Artilheiros do Samba e Embaixadores do Ritmo. Então essas três aí, durante a década de 60 principalmente, foram as três escolas de samba aqui em Alegrete que disputavam ali o título de campeã, mas os ritmistas ganhavam tudo ali. Eram essas três. Concomitante, essa época a gente vivia no Brasil, nessa época, os anos dourados, que chamavam, nos anos 50, ali, começo dos 60, e tu me destacou também, quando a gente estava conversando, que essa prática que a gente tem, que o carnaval alegretense teve de trazer figurinos de fora, tipo Rio de Janeiro, também existia algo similar nos primeiros carnavais, né? Como é que funcionava essa dinâmica? Que parece que tinha também até uma questão de planejamento muito... anterior, né? Quando eu falo que a fundação dos Esmeraldinos e dos Gauleses, lá em 1911, é um marco, né? Não é só no sentido de encontro das elites com o povo, né, na rua ali. Porque isso significa muita coisa, inclusive um investimento maior, um olhar maior para o carnaval. Notícias da época apontam o carnaval de Alegrete como um dos maiores do estado, né? Porque realmente havia todo esse investimento e um dos investimentos investimentos em termos assim, foi fundado em 1911 essas sociedades, em 1912 já havia um investimento muito grande, né? No ano seguinte era um investimento, por exemplo, no sentido de comprar
fantasias, né, ou materiais para as fantasias na Europa. E também trazer coreógrafas da Europa para trabalhar, mais especificamente em Paris, né? Mais especificamente em Paris. E geralmente eles tinha que comprar as coisas com 6 meses de antecedência. Então, possivelmente no meio do ano, ali no inverno, nessa época que a gente está, né? Possivelmente em julho ali que eles faziam as compras e chegava lá no final do ano, então, no início do ano, para eles poderem usar em janeiro e fevereiro, né? Mas tu vê que nessa época havia todo esse investimento, né? Que dá toda uma visibilidade para, né, para a festa. Então já participavam políticos, já participavam pessoas, enfim, né, da sociedade alegretense. Já começou a ter outro tipo de olhares, começou a aparecer em outras cidades também. O Carnaval do Alegrete começa a ter uma visibilidade, então, a partir de 1911, com os esmeraldinos e os gauleses. E a gente percebe, então, esse hábito bastante francófono, né, da sociedade brasileira toda nessa época, presente também no Carnaval, né, e dá para fazer um paralelo com essa questão do Carnaval brasileiro mais badalado do Rio de Janeiro. Daí uma escola que tem figurinos que vieram do Rio, né, denota uma pompa, denota um rebuscamento maior, né, soa também como uma, assim, tipo, eles estão em conexão com o que está se fazendo nos grandes centros. É uma lógica que quando a gente pensa no alegretense gaúcho, muito fechado em si, né, dos nossos hábitos, né, naquele modo de agir assim que não admite muitas intrusões de pessoas de fora, mas em contrapartida o nosso carnaval tem essa percepção cosmopolita desde muito tempo, né? Mesmo que trazida de maneira burguesa, mas tipo tem uma, né? Se a gente for pensar em termos de linha do tempo, como eu poderia chamar essa importação de materiais de pessoas, né, trazer pessoas e materiais, não é uma constante assim no nosso carnaval. Pensando em termos de escola de samba, né? Claro que os esmeraldinos e os gauleses, eles tinham um formato muito semelhante, eram grandes sociedades, como eu te falei, era muito semelhante à estrutura com as escolas, que há muitos anos depois vieram a ser fundadas, porque, por exemplo, tinha carro alegórico, tinha música própria, é uma estrutura bem semelhante. Mas, ao longo dos anos, né, principalmente em termos de escola, houve uma construção, na verdade, muito focada nas pessoas daqui, que inclusive favoreceu que criassem os quesitos e personagens, né, muito marcantes do nosso carnaval em todos os aspectos. Assim, a gente produziu bons mestres-salas e portas-bandeiras, bons puxadores de samba, bons compositores, mestre de bateria. Na verdade, cada um com sua característica, né? A partir também das especificidades do nosso carnaval, da nossa região. E eu, particularmente, chamo as pessoas de celebridades, são as celebridades que a gente tem aqui, que a gente teve. E durante muito tempo, materiais também comprados aqui, produzidos a partir da criatividade. Isso é muito forte na década de 80, que o carnaval das escolas de samba teve um grande momento na década de 80. Inclusive, dando um exemplo disso que eu estou dizendo, especificamente em 88, os ritmistas trouxe um intérprete de Uruguaiana para defender o samba, que era na época ele assinava como Sérgio Garcia, que agora, na verdade, ele assina como Serginho A, aquele cantor do Papas da Língua, sabe? Então, o Ritmistas trouxe ele em 88 para cantar um samba. Cara, isso foi um comentário geral, eu tive
na época, no primeiro momento, o pessoal torcendo o nariz, sabe? Torcendo, não achando que valorizando o pessoal daqui, de Alegrete. Aí depois se encantaram, porque o cara canta baús, assim, o cara canta muito, né? Depois se encantaram, tu vê as notícias mudando depois depois que ele abriu voz, né? O pessoal já ficou encantado. Então essa é uma característica do Alegrete mais assim, né? Houve esse momento lá na época dos esmeraldinos e gauleses, né? No início do século XX, mas durante o período das escolas de samba sempre foi fechado. Na verdade, essa prática de buscar pessoas de fora para os quesitos, de buscar material e fantasia, isso aconteceu agora, especificamente com a escola a quem deu o pontapé inicial foi a Imperatriz Praça Nova, depois de 2009, mais ou menos, nessa época, que começou essa prática, intérpretes do Rio, mestre-sala e porta-bandeira do Rio, esculturas e fantasias prontas de outros carnavais, enfim, uma prática que é muito mais recente, assim. Sim. E aproveitando que a gente está falando de personagens emblemáticos do nosso carnaval, a história do Danilo Santos se mistura bastante com a história do carnaval de Alegrete, né? Ele é uma figura bastante presente em várias frentes aí da nossa cidade, né? Trabalhou no CEPAL durante um bom tempo da vida dele, né? Também tive conheci bastante, no mínimo interessante, assim, para falar os outros adjetivos, assim, e gostaria que tu falasse um pouco do Danilo, né? Nosso querido Danilo aí pro pessoal. O professor Danilo, na verdade, é um, né, dos grandes personagens das celebridades, como eu falei, do nosso carnaval, mas a contribuição dele, né, foi uma contribuição bem importante, porque principalmente na década de 80 ali, final da década de 70 e toda a década de 80, ele trabalhou como, na época chamavam de figurinista, né, depois que veio esse termo carnavalesco, da Unidos dos Canudos. Só que ele traz toda uma concepção nova em termos de fantasias, de tema enredo. Na verdade, ele traz uma organização, né, no sentido das escolas de samba contarem histórias, então, na avenida, né? Daí vem essa questão de alas, vem essa questão realmente de uma história com início, meio e fim. Então, a escola de samba também como uma forma de ensinar algo, né? De comunicar algo para quem está assistindo e não só como um espaço de diversão e de alegria. Até porque até a década de 70 ali, as escolas de samba era algo mais para brincar mesmo, né? Era para sair para a rua ali e para fazer aquele momento de descontração, depois de passar todo o ano trabalhando, né? E um momento realmente de folia, né? De poder fazer o que quiser. Não, aí o professor Danilo, né, no momento em que traz essas outras histórias, enfim, tema enredo, ele também traz essa nova concepção. Ele trouxe vários enredos ali, inclusive enredos históricos, trouxe a Revolução Farroupilha, por exemplo, trouxe a lenda da Salamanca do Jará. Eu me lembro que uma vez eu conversei com ele sempre gostou muito do desfile sobre o circo, foi em 79, que ele trouxe, ele sempre gostava muito, falava muito bem desse desfile que o tema era o circo. Hein? Então é uma figura bastante emblemática, né? Que inclusive o último carnaval das escolas de samba que teve foi em 2014, ele foi enredo dos Canudos e foi campeão, né? Então, de certa forma, o carnaval fecha ali esse período com ele, bem simbólico. E a partir dele, surgiram outros, o próprio carnavalesco Enio Souza me dizia, né, que aprendeu bastante com ele no início lá, então também deixou a escola, né? E não é muita gente que sabe, né, Bolívar, da contribuição do professor Danilo nessa parte geralmente conhecem ele no âmbito da história, lá do CEPAL e em outras manifestações, mas não do carnaval.
O Danilo, essa figura bastante, tipo, se defendia em tudo que era lado, né? Da parte da samba enredo, do figurino, da pesquisa, né? Saía um, saía um samba assim, só com a. Se tivesse aquele tipo de descrição, assim, tipo de ficha técnica, e colocar, tipo, coreógrafo Danilo, figurinos Danilo. uh, e, e tu mencionaste que faz pouco tempo que o carnaval, esse carnaval de rua e dos clubes, que é mais contemporâneo, faz poucos anos que ele se tornou assim mais suntuoso, mais com a trazida de elementos de fora da cidade, né? E foi mais ou menos uma época que acredito que nós dois também começamos a entrar em contato com o carnaval e que rolou também um momento bastante interessante na cidade, assim, uma vida carnavalesca, assim, parecida com um dos grandes centros. E poderia falar um pouco para a gente sobre esses anos mais recentes do carnaval, assim? Como eu te falei, na verdade, a Imperatriz Praça Nova trouxe esse novo gás, vamos dizer assim, porque a partir do momento em que ela trouxe intérpretes e mestre e porta-bandeira, né, quesitos, né, e também fantasias e grandes esculturas de outros lugares, isso, e aí ganhou, né, em função disso, que aí, além do aspecto cultural, recreativo, o carnaval também é uma disputa, né, Bolívia? Carnaval das escolas de samba, no caso, né? O carnaval é algo muito mais amplo. Mas o carnaval da escola de samba é uma disputa, e a Imperatriz, então, a partir desse formato, começou a vencer, e aí, claro que as outras também começaram a buscar essa nova forma de fazer, né? Isso a gente pode pensar que gera algumas dificuldades, sobretudo do ponto de vista geraram dificuldades do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista financeiro, e claro que teríamos que fazer, por exemplo, uma análise muito mais complexa, porque eu acredito que foram vários os fatores que influenciaram no fato de que os desfiles das escolas de samba terminaram, e que durante muito tempo a gente está sem, né? Talvez o maior período sem carnaval, talvez não é o maior período sem carnaval, mas dos fatores, certamente, esse aspecto financeiro, né? Na verdade, foram gastos grandes, né? Realmente, e dívida, né? Isso deixa um rastro de dívidas. Além disso, né, no momento em que tu traz pessoas de fora para os quesitos, né, tu tem que ter esse cuidado também ou tu vai manter isso durante muito tempo, né, ou tu vai ter que investir na aprendizagem daquelas pessoas daqui. É necessário como eu te falei, durante muitos anos, né, durante muito tempo, o investimento era nas pessoas daqui, né? Nós construímos e produzimos as nossas celebridades, mas recentemente não fizemos muito isso. Existem muitas celebridades da década de 90 para cá, digamos que tem muitas ali, mas em termos de ano 2000, não são muitas, em termos de quesito, se a gente for pensar. Foram os mestres sala e porta-bandeira. Eram do Rio. Sim, também um fator, né, que o nosso carnaval, de uma hora para outra, adquiriu digamos assim, uma estrutura estética e técnica, né, similar ao de grandes centros, na avenida. Mas o background, né, tipo, os bastidores do processo, né, não, dessa forma, não acompanhou tanto assim, né, e isso talvez seria o que desse sustentação para esse modelo a longo prazo, né? Que a gente percebe assim um contexto de escolas de carnaval do Rio de Janeiro, de outros lugares, aonde isso é construído, né, com uma antecedência muito grande, com uma estrutura de número de pessoas, né, por trás do desfile,
até muitas vezes maior do que os que estão na vida ali, desfilando. Então, né, talvez, não sei, uma questão para colocar nas hipóteses da pesquisa, se esses bastidores tivessem acompanhado também, né, o porte dos bastidores dos carnavais dos outros grandes centros, né, talvez esse modelo se mantivesse por mais tempo, criasse formas de se manter, alternativas, né? Porque esse modelo ele é muito focalizado no desfile, né? Desfile e também na disputa, né? Visualmente fica bonito, valoriza os quesitos, né? E também fica importante nos olhos de quem está julgando, que nos últimos anos, inclusive desde, se não me engano, desde 2008, por aí, né, 2009, passaram a ser jurados de outra cidade, né? Antes eram jurados daqui. Então, jurados de fora também ficava mais ainda bonito nos olhos deles, né? Isso, mas é um modelo focalizado, como eu disse, muito no desfile. E, na verdade, o carnaval das escolas de samba, né? Volto a dizer, o carnaval, quando a gente fala em carnaval, é no sentido, né, genérico, né? Muitas manifestações carnavalescas e todas são importantes. Inclusive essas que acontecem agora, né? Da descida dos blocos e tudo mais, é um tipo de carnaval e é importante. Mas, em termos da escola de samba, como nós falávamos, não é só desfile, né? Tem todo um envolvimento das comunidades, todo um envolvimento dos bairros que se dava através dos ensaios ali, ensaios diários, né? Todas as noites as pessoas iam ali com suas cadeiras, né? E aí movimentava a questão de economia também ali dentro. As pessoas acabavam se envolvendo na questão da construção de fantasias, de alegorias, e no meio desse envolvimento iam surgindo essas celebridades que eu te falei, esses personagens, né? E aí cada um vai ocupando um cargo, e aí dá algum problema, no outro ano já muda, já surge uma pessoa nova, e as famílias, enfim, há todo um envolvimento durante o mês de janeiro e fevereiro, principalmente, mas também ao longo de todo o ano, né? Que gera toda uma produção de cultura, né, de lazer, entretenimento, importante para as pessoas, né, e que, por exemplo, tu pode alcançar até, digamos que crianças ou adolescentes que, de repente, podem estar à mercê de algum problema social, né, Bolívar? E que ali dentro vão encontrar um espaço de acolhimento, de repente, né? Então, se tu focaliza no desfile, se tu focaliza né, no visual, para trazer pessoas de fora, para trazer coisas prontas, tu rompe com isso tudo que eu falei, sabe? O impacto disso é muito sério, né? Isso é muito sério. E tu vence o carnaval, mas tu não constrói essa base aí, que é uma base comunitária, cultural e muito importante. Sem falar que acaba não conseguindo a gente nossas características próprias. Né? Qual é a característica do Carnaval do Alegrete? Qual é a característica? Pode ser fazer um carnaval com material e pessoas de outra cidade. Pode ser essa uma característica. Mas será que, né, que é essa realmente? Qual é o impacto, né, dela para a gente? Sim. E essa questão do desfile como sendo do iceberg e as outras manifestações carnavalescas que sustentam o que é o carnaval de uma cidade, né, como aquela parte subterrânea que não fica talvez tão aparente, né, mas que são importantes para manter a estrutura do que é a coisa. E a gente entrou numa coisa meio Bakhtin, né? Subterrâneos, carnaval, fluidos, né? E o que é bastante interessante para ver que a gente está... isso nos leva a pensar coisas bastante interessantes sobre a sociedade, de uma maneira geral. E sobre a questão
a história e a trajetória da população afro-brasileira nas localidades, e afro-religiosa também, costuma se confundir bastante com o carnaval, né? É uma pergunta do Márcio Sônego, né? De que maneira que isso ocorreu em Alegrete? Na verdade, a pergunta, acho que está ali, né? Márcio pesquisou sobre a participação da comunidade afro-brasileira no Carnaval de Alegrete, como foi o envolvimento e principais protagonistas. Márcio Sônego? Pergunta? Isso, do Sônego. Na verdade, assim, ó, essa pesquisa e esse livro ainda estão em processo, né, de construção. Meu objetivo não é produzir um livro, até falava isso, né, aquele dia, não é um objetivo, um livro acadêmico, no sentido de discussões, né, citações, enfim, discussões teóricas, não. Meu objetivo, até também no sentido de ser bastante acessível, né, primeiro construir, disponibilizar uma possível história do Carnaval, é bem arquivo indefinido, né, por isso até que o título da live é no plural ali, porque não tem como dizer que é a história, né, a história oficial, muito mais um projeto afetivo, no sentido de homenagear as pessoas que tanto contribuíram, né, muito contribuíram, e tudo que foi feito, assim, no de produção cultural mesmo, e que, se não for registrado, se isso não for organizado e registrado, isso vai se perder, né? Muita coisa está perdida. Então, meu objetivo é mais nesse sentido, realmente, é de narrar histórias, né? E essa possível história do Carnaval, mas com esse objetivo afetivo. Então, está em construção ainda, no momento em que eu estou escrevendo, né? E que eu estou consultando as minhas fontes, né, de pesquisa, eu estou fazendo uma análise também, claro, né? Essa análise de classe que a gente fez ali inicialmente, ela já está acontecendo. Mas quanto a essa análise de raça, né? Claro que depois que o livro estiver pronto, eu vou ter mais condições de poder trazer informações mais claras, né? Mas até então, assim, no sentido de prévia, o que eu posso dizer é que isso está desde, na verdade, do intrudo, né? Quando eu falava lá no início, né, que prática do carnaval dos escravos, né? Era dos escravizados, aliás, né? Prefiro o termo escravizado. Era o intrudo, e que, inclusive, se eles atirassem alguma bola de goma numa pessoa branca, eram presos, né? Então, dos seus primórdios lá, né, o carnaval, a gente sabe que a população, as questões de classe e raça, elas estão muito relacionadas, né? Boa parte da população pobre é negra, né? Então, na verdade, quando eu digo que a população negra, ela estava ali na rua, né, participando dos comparsas, participando depois de blocos que vieram, né? Mas a gente pode destacar também os boêmios da cidade, né, e o Clube União Operária, como dois espaços bem importantes, tanto né, no âmbito do clube, do carnaval de clube, e outro no âmbito do carnaval de rua, como espaços bem importantes, assim, no sentido de mais diversos, né, mais democráticos, vamos dizer assim. Enquanto os demais clubes não aceitavam pessoas negras, né, no seu espaço, e os blocos também. Como eu falei, os blocos geralmente eram relacionados aos clubes, então, obviamente, só tinham pessoas brancas, né? Isso, e também só entravam no clube pessoas que eram sócias, né? Isso tudo era muito marcado. Então, os boêmios da cidade e a União Operária sempre tiveram essa questão. E aí foram surgindo vários personagens. Nas escolas de samba, muitos personagens. Eu tive entrevistando, uma das poucas entrevistas que eu consegui fazer até agora foi com o João Brás, que é um personagem bem importante, né, do carnaval. E o João Brás me trouxe muito essa questão racial, sabe? O quanto ele percebia
essa questão do racismo sempre atravessando o carnaval. Inclusive, ele me disse que fundou uma escola de samba, o Império do Brás, justamente incomodado com essa questão, assim, nas outras escolas. Ele percebia racismo em outras escolas, e aí ele, então, fundou uma escola com esse objetivo de não ser uma escola racista. Ele me disse nesse sentido, conversei com ele o ano passado. Né? O João Brás, outra figura, né, da nossa cidade, importantíssimo para a história do carnaval, e essa segregação, então, era uma coisa que acho que todo mundo costumava se referir, assim, pelo menos eu ouvia quando era criança, assim, quando falava do carnaval da União Operária, dizia, o carnaval dos pretos, o carnaval, tipo como se tivesse uma divisão bastante nítida, assim, do que era o carnaval dos pretos e o que não era o carnaval dos pretos, o que era o festejo das elites, ou o festejo dentro dos clubes, né? Se a gente for fazer uma linha, por exemplo, eu falava lá no início que o Clube Cassino foi o primeiro clube de Alegrete, né? E que ele surgiu também para ser um espaço recreativo e carnavalesco para as elites, eu falava lá no início. E o quanto ele carregou e carrega essa... Agora não tem mais carnaval de clube, mas eu me lembro que, se eu não me engano, não me lembro se foi 2010, mas foi nesse período, que teve um deputado fez uma acho que foi 2010, foi por aí. Um deputado, ele fez uma festa no meio do ano, inclusive, acho que foi no inverno, onde ele reuniu aqui em Alegrete todas as escolas, e aí ele fez lá no Clube Cassino. Cara, eu me lembro de ouvir as pessoas dizendo assim, eu não vou lá, eu não vou entrar lá no clube, porque lá não entra preto, lá não entra pobre, eu não vou entrar lá naquele espaço. Me lembro do pessoal, e muita gente não foi, eu acho, com esse estereótipo, sabe? E, de certa forma, foi um símbolo, vamos pensar simbolicamente, né? Foi um ato importante, assim, as pessoas, elas entrarem lá, elas, enfim, participaram, né, daquele espaço que... E agora, né, fazendo toda essa histórica, a gente foi construído no imaginário do alegretense, né? Isso, cara, isso há pouco tempo, né? Como eu falei, 2010, se não foi depois ali, cara. Se não foi depois, mas pra te ver o quanto isso ele é marcado, né? Tanto que tudo de raça e classe são marcadas no nosso imaginário, né? Pensando em termos de Alegrete. Pode perguntar. É muito interessante essa forma, assim, como tu apresentas essas questões do carnaval como fio condutor. Eu acho que é bastante promissor. Vou querer ser privilegiado essa pesquisa antes de não vou esperar sair e lançar o livro. Acho que eu vou ter pedir um PDF para ler antes, porque é um assunto que me interessa bastante. E, inclusive, a gente está se aproximando aqui do final da live e vamos destinar esses últimos 10 minutos para as perguntas do pessoal do Facebook. E uma pergunta justamente sobre isso. O Paulo Percó te perguntou qual que é a previsão de data para o lançamento do teu livro. Cara, na verdade, eu não tenho uma data. A minha estimativa é lançar ele o ano que vem. Mas eu tô bem tranquilo, assim, na verdade, eu tô escrevendo, tenho que conversar com muita gente. Inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer ao Paulo e ao pessoal da Gazeta, né, do jornal, que na verdade me possibilitou, eu sei que não é algo aberto, assim, me possibilitou ter acesso a alguns materiais muito importantes. Já agradeço publicamente aqui, porque no primeiro momento eu fiz uma pesquisa documental, né? E a partir dessa pesquisa documental começam a surgir, então, os personagens. E de forma tranquila eu vou conversando, tem muita gente para conversar ainda, né, que seria essa fase, então, das entrevistas. Mas a minha estimativa é realmente o ano que vem, né? O ano que vem.
talvez no contexto da Feira do Livro do ano que vem, vamos ver. Ainda tem o processo de editora e tudo mais, né? Mas eu tô bem tranquilo, assim. Acho que no momento que tiver que nascer, né, nascerá. Bacana. Temos também uma pergunta da Rudileia. Ela pergunta se tu pesquisaste sobre o Clube 13 de Maio. O 13 de maio aparece, na verdade, como eu falei, como está em processo ainda, eu não me detive profundamente em alguns aspectos, mas o 13 de maio aparece. Na verdade, aparece vários clubes e blocos, vocês vão poder ver, né, ao longo da história, várias manifestações carnavalescas, porque, assim, no primeiro momento, o meu objetivo era me deter nas escolas de samba, e deter, né, exclusivamente. Mas começou na pesquisa a aparecer muitas informações, assim, ó, de várias manifestações carnavalescas. Tanto que o livro, como eu disse, ele vai desde de 1857, que é quando Alegrete vira cidade, né, até o ano em que eu terminar. Então, de lá, de 1857 até o ano que eu terminar, a gente vai poder passar por todas as manifestações carnavalescas de todos os tempos, tanto no âmbito de clube, como no âmbito da rua. Então, os clubes aí tem vários, o 13 de maio, sim, ele faz menção, não posso falar detalhadamente porque eu não cheguei ali ainda, não me aprofundei, mas é um do Duque, por exemplo, enfim, todos os clubes acabam... Tem alguns clubes que eu nem sabia, na verdade, Bolívia, que existiram aqui na nossa cidade, mas vão estar todos ali. Vão estar todos. Joia. E tem uma pergunta aqui também do seu Alair Almeida. Ele pergunta se tu pesquisou sobre a participação do seu Adão Teles e a escola Imperadores do Samba. Na verdade, a escola do seu Adão Teles chamava-se Embaixadores do Ritmo. Não sei se ele fez a mesma relação. Imperadores do Samba foi uma escola do João Brás. Se eu não me engano, Imperadores do Samba foi em 81, era uma escola que o João Brás fundou, Imperadores do Samba, que inclusive, acho que eles desfilaram um ano só, e o enredo era sobre Noel Rosa, Roberto Elvis do Samba, cantou na Avenida. A escola do Adão Teles era Embaixadores do Ritmo. Claro que não tem como ficar de fora, como eu disse lá inicialmente, na década de 60, as 3 escolas de samba que nós tínhamos em Alegrete eram Nós Ritmistas, a pioneira, Artilheiros do Samba e Embaixadores do Ritmo. Inclusive, entrevistei a filha dele, né, Dona Maria, buscando mais informações, então vai ter esse detalhe sobre Embaixadores do Ritmo. Sobre Imperadores do Samba também, né, porque conversei com o João Brás. Uhum. E temos aqui também uma pergunta do Paulo Amaral. Qual é a tua perspectiva em relação à volta do Carnaval de Rua em Alegrete? Na verdade, assim, pensando no Carnaval de Rua, a gente já tem, né, que é o Carnaval da Descida dos Blocos, é um tipo de Carnaval de Rua, né, é o único, na verdade, que a gente tem no momento, mas pensando em termos de escola de samba, né, eu penso que é um processo, primeiro, de autocrítica, né, e de autorreflexão, que é no sentido de colocar os pés no chão e perceber quais são as possibilidades a partir de um recomeço, né? Nada muito megalomaníaco, nada muito grandioso, pelo menos agora no início, né? Para tentar as escolas se reencontrar, cada uma a partir das suas características, a partir das suas comunidades, enfim, do seu perfil, né? E aí fazer um carnaval, no meu ponto de vista, teria que o primeiro, a retomada, não precisava nem ser competitivo, né? Claro que teria que se fazer toda uma remodelação em termos de regulamento, se caso fosse competitivo, né? Mas eu penso que a retomada das escolas, né, ela envolve algo mais
que envolva a comunidade ali, que envolva as pessoas, né, algo mais recreativo e a partir das nossas questões aqui, né? E aí, aos pouquinhos, vai se consolidando, né, Bolívia? Porque, na verdade, essa questão de parar o carnaval, de vai ter ou não vai ter, de poder público apoia ou não apoia, cara, isso aí, vocês vão ver no livro, isso atravessa toda a história das escolas, do carnaval das escolas de samba. Na década de 70 já tinha essa discussão, cara. Os jornais, eles já começam com essa questão ali. Ah, a prefeitura não vai apoiar, né? Ou esse ano não vai ter carnaval. Sempre se começava com isso, sempre foi assim. Então é possível. E a partir daí se arranja, né? Se organiza, assim, para que dê certo. Na sequência, tem uma pergunta minha, que como foi tua experiência, tu falasse pra gente um pouco da tua experiência como compositor no carnaval, quando tu começou, que idade? Na verdade, a minha experiência de compositor, ela vem a partir do pai, né? O pai é um dos personagens um dos personagens principais, né? Dessa história. Claro que eu me inspirei também na produção desse livro como uma homenagem para ele também, né? Também é uma possibilidade de registrar ali muito do que ele produziu em termos principalmente de samba enredo. Mas quando eu tinha 16 anos, acho que eu tinha 16, 2002, que ele então me convidou para participar, né? A gente, quando compõe samba enredo, inicialmente nós temos que nos basear no tema, né? Que é uma sinopse do tema enredo ali, da onde que o carnavalesco disponibiliza para os compositores. Então, naquele ano de 2002, o pai, que era o compositor do Pôr do Sol, né? Sempre compositor do Pôr do Sol, que desde o primeiro samba foi ele que fez. Naquele ano ele resolveu fazer diferente. Então ele chamou eu, mas o meu tio, o irmão dele, o tio Cléo, chamou Joel Dias, chamou Giovanni Castilhos e o Chocolate, que é o William Krug, um cavaco. Daí a gente se reuniu, né? Ele deu a sinopse, uma para mim, uma para o Joel Dias e uma para o tio Cléo. Cada um fez uma letra. E a ideia era a gente se juntar, né? E aí, pai com violão, o Chocolate com cavaco, a gente se reuniu ali, fez uma boia, né? Uma ceva, que não, né? E aí a gente foi fazendo, dali cada pai foi pegando um pedaço, uma estrofe de cada letra, um verso daqui, um verso dali, fazendo outras, tipo uma colcha de retalhos, como chamam lá no Rio. E aí fizemos um samba em 2002, que foi campeão, inclusive, que é o samba Que Lua é Essa? Muita gente conhece, que é Balança, que a lua quer crescer de felicidade. Fomos campeões. Em 2004, repetimos a pedradinha aí, fizemos no mesmo formato e fomos campeões de música. Essas duas foram as minhas primeiras experiências como compositor ali. Aí depois teve outras, sozinho, algumas, né? Algumas. Eu ia em parceria com o pai, eu fazia melodia, umas coisas nesse sentido. Pergunta? Temos mais alguma pergunta? Vamos conferir aqui, ver se tem mais alguma pergunta do pessoal que está assistindo. Eu vi uma, Bolívar, ó, ali na... Tem mais uma que está chegando aqui, então tá transcrição ainda. Enxergou essa questão? Passa aqui do... Qual que é que eu... Só um pouco do Felipe Chervensky. Tem uma pergunta chegando aqui do professor Felipe Chervensky. Uma pergunta finaleira da... Uma pergunta na tela, Bolívar, é a mesma, será? Eu acho que não. Isso. Isso. Perguntou se não acha que o carnaval de rua passa por uma reestruturação da Cercal. Cara, eu acho que é uma pergunta muito complexa, mas assim, eu penso que
que vai além, como eu falei antes, sabe? Não, essa questão da Cercal não, eu confesso que não é algo que eu pense, né, de forma detalhada, assim, mas eu acho que não é só isso, né? Não é só a Cercal, reestruturá-la. Acho que a Cercal ela é um órgão importante. A Cercal ela está em Alegrete desde 95. Antes disso, né, muito vinculado à Secretaria de Turismo. E de 95 para cá, né, a Cercal, na verdade, são as escolas, né? A Cercal ela é formada pelos presidentes das escolas. Então, eu entendo, né, pensando agora aqui com vocês, que a Cercal ela vai ser reflexo do que os presidentes pensam, do que eles se posicionam e da forma como eles se relacionam também, né? Então, não tem que pensar de que forma seria essa reestruturação ali, mas, como eu falei, tudo vai depender do presidente. A Cercal são os presidentes. Agora, o poder que ela tem, né, de alcance, daí já é outra questão. Mas eu penso que Com certeza. mais complexo. Bom, acho que estamos chegando nos momentos finais da nossa live. Queria agradecer muito a tua colaboração aí na noite de hoje. O pessoal estava acompanhando aqui a participação do pessoal do Facebook, bastante gente acompanhando, o pessoal elogiando a tua temática e a maneira como tu está trabalhando esse tema, que é um tema tão importante para a nossa população alegretense. Queria agradecer também a Amanda Mello e o Paulo Amaral pela assessoria técnica. E também informar que a próxima live vai ser no dia 5 de julho, 7 horas, sobre Motos, Movimento Literário Digital, com a Aline Vieira e Alexandre Alves, sendo como entrevistador. Bom, muito obrigado, então, Márcio. Uma grande parceria sempre aí, muito bom ter trocado essa ideia. Considerações finais, né? Agradeço, na verdade, pelo espaço. Agradeço pelo espaço, que é, na verdade, um espaço de reflexão, né? Sou um cara que me proponho, como eu sempre digo, a plantar sementinhas reflexivas, né? As pessoas fazem com essas sementes o que elas quiserem. E o carnaval, na verdade, de Alegrete, ele é deixado de lado, muitas vezes, ou ele é alvo de muitos preconceitos e discriminação, né? Mas, como eu disse, eu entendo que há uma produção no sentido cultural, né, que precisa ser registrada, cara, que precisa ser registrada. Gente que já morreu aí, ó, que fez muito pela cultura, então, né, do nosso Alegrete, e que morreu, enfim, e que não vai poder me contar, né, para poder colocar nesse livro, que certamente vai estar ali, mas que, né, não vai poder contar. E aí os filhos e netos dessas pessoas aí vão poder ver ali, né, a contribuição. Eu acho que é um valor incomensurável, né? Sem falar que contar a história do nosso carnaval, as histórias do nosso carnaval, é contar a história da nossa cidade também, né? A história, enfim, os costumes e a cultura da nossa cidade. Mas agradeço, né, estou à disposição. Quem quiser contribuir comigo para essa pesquisa, me manda e-mail, me liga, me manda mensagem nas redes sociais. Estou pensando em fazer um capítulo com histórias das pessoas, né? Pensando em fazer um capítulo final, isso mais para frente vou divulgar, com histórias que as pessoas me mandarem, né? Vai ter fotos e tudo mais, mas aí vamos esperar o momento, né, que estiver por aí. Uhum. Beleza. Bom, então, mais uma vez, um abraço ao pessoal de casa que assistiram a live de hoje. Esperamos vocês, então, dia 5, 7 horas, com o Motos, Movimento Literário. Tá bem, boa noite para todo mundo. Alguém fez referência ao seu Darcy Cruz, Noêmia Domingos, agora ali vão estar, certo, grandes celebridades vão estar ali junto, contando essa história conosco, tá bem? Então, boa noite para todo mundo.
mundo, bom resto de domingo. Valeu, Bolívar, parceiro de reflexões sempre, né? Abração aí. Paulo.